E aí, galera, continuando esse tópico de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, hoje eu falo para vocês sobre o teorema da energia cinética, que é uma coisa que marca muito no nosso vestibular, tá? Aqui eu trago como exemplo um bloco de massa M sendo puxado por uma força constante horizontal F, denotada aí na cor vermelha, simbolizada por esse vetor aqui, tá? Apontando no sentido do lado direito, tá? Direção horizontal. Após um certo tempo que esse bloco será puxado com essa força, ele irá percorrer uma certa distância. Eu vou demonstrar para você que o trabalho realizado por essa força ao longo desse deslocamento é igual à variação da energia cinética do corpo, tá? Imagine que no instante inicial, esse corpo de massa M, ele possuía velocidade inicial denotada aqui por V0, tá? Ele possuía uma certa velocidade inicial e a partir desse instante eu comecei a puxá-lo até ele percorrer o outro lado, digamos, de uma calçada, né? De um trecho horizontal, tá? D é a distância que o corpo vai percorrer durante um certo intervalo de tempo, tá? Que eu não vou falar em tempo aí nessa questão para que os parâmetros físicos não aumentem, para que a gente possa trabalhar com letras cada vez em menor quantidade. No caso D, F, V0, M. Para que eu vou falar de tempo aí? Mais uma letra? Não. Vamos manter um padrão e tentar resolver o nosso problema teórico com esses parâmetros que temos, que é M, V0, F e D, tá? Então, assim, é definido que como o deslocamento se dá na mesma direção e no mesmo sentido da força, né, e é horizontal o deslocamento, e a força F também é horizontal, então dizemos que F e D formam entre si um ângulo de 0 graus. Então o trabalho fica apenas definido como sendo F vezes D, já que FD cosseno, que é a fórmula original do trabalho, o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento é 0 graus, cosseno de 0 igual a 1, tá? Então eu posso definir que o trabalho dessa força é dado como sendo F vezes D, onde o cosseno do ângulo, que é 0 graus, é igual a 1, tá? Então, dessa forma, eu defino que o trabalho da força F é igual a F vezes D. E assim, eu posso dizer que F, de acordo com a segunda lei de Newton, F é igual a massa vezes a aceleração. Porque se eu estou puxando esse bloco com a força constante e horizontal F, de certo essa força vai produzir uma variação na velocidade, né? Você pode tratar isso como exemplo, na época quando a gente era criança, estava andando de bicicleta e daí uma pessoa ia e empurrava a gente, né? A gente está pedalando lá e tal, e aí vinha uma pessoa por trás e empurrava a gente. Bem, quando essa pessoa empurrava, intuitivamente ela estava colocando uma força e essa força fazia mudar a velocidade aumentava. Ou quando a gente estava pedalando e alguém queria subir na nossa bicicleta como um carona, a pessoa segura o bagageiro da bicicleta, né, o garupa, e puxa para trás. Então isso provoca uma variação de velocidade também, que nesse caso é uma redução, né? No caso, provoca uma desaceleração. Vulgarmente falando, que desacelerar é acelerar negativamente, né? Essa palavra desacelerar, ela é uma palavra criada aí para dizer que algo está diminuindo de velocidade, está freando, mas na verdade o termo físico é uma aceleração negativa, tá? Então temos aí, ó, que essa força irá provocar uma aceleração nesse corpo, vai fazer ele mudar de velocidade. E essa força aqui, ó, eu posso escrever ela como sendo massa vezes a aceleração vezes a distância, né? Onde esse D aí, na verdade, está representando o deslocamento, tá? E aí eu tenho isso aí, ó. Ainda mais, eu posso definir que, segundo a equação de Torricelli, deixa eu abrir um ponto aqui, vou colocar aqui
interlúdio. É um ponto dentro da explicação, tá? É uma bela palavra para você procurar o significado num dicionário. Então, eu vou abrir um ponto aqui extra, tá? Nessa minha teoria. E eu vou voltar um pouco para a minha equação de Torricelli, né? Onde envolvia velocidade, aceleração e deslocamento. E não falava de tempo. Por isso estou correndo para Torricelli, porque estou retomando o que eu falei anteriormente, tá? Então, isolar o tempo, né? Eu tenho que velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? Dessa forma, eu posso definir que o deslocamento vezes a aceleração é uma constante aqui, ó, nesse movimento. Já que a aceleração ela é uniforme e esse deslocamento ele é fixo, tá? Ele já está destinado, é fixo. Então eu posso isolar esse A vezes D e substituir aqui, ó. Então eu vou ter que velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é igual a 2AD. E aí esse 2 que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então teremos V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 é igual a aceleração vezes o deslocamento. Note que esse denominador está dividindo ambos os numeradores, V ao quadrado e V0 ao quadrado. Eu posso separar algebricamente, né? E assim dizer que A vezes D é igual a V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. E eu vou guardar essa informação e vou substituir essa informação de A vezes D aqui, ó, na fórmula do trabalho. Então eu vou ter que A vezes D é igual a V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. E aí eu tenho simplificadamente que trabalho da força é igual a massa vezes A vezes D. Mas quem é A vezes D? A vezes D é V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. E aí eu posso escrever, né, colocando uma notação de parênteses aqui, ó, V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2, tá? E aí eu vou fazer a distributiva, eu tenho que o trabalho da força F é igual a mV ao quadrado sobre 2 menos mV0 ao quadrado sobre 2. E aí eu concluo que mV ao quadrado sobre 2 é a energia cinética final. E mV0 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética inicial. Então eu tenho que o trabalho da força é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Final menos inicial na física a gente chama de variação e é simbolizado por um delta. Então eu tenho que o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética, tá? Ou seja, a equação que nos salva nas provas, ela fica resumida a F vezes D é igual a mV ao quadrado sobre 2 menos mV0 ao quadrado sobre 2. Porque o trabalho da força F, aqui ó, é F vezes D. E é igual ao quê? A variação da energia cinética, que é dada por mV ao quadrado sobre 2 menos mV0 ao quadrado sobre 2. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui você tem que ter em mente, decorado e carteado para o seu vestibular, tá? Trabalho da força é igual à variação da energia cinética. Isso aqui você tem que decorar, aprender, como vocês quiserem falar, tá? Para as pessoas que têm uma habilidade extrema,
em números e tal, fica até mais fácil, né? Decorar a fórmula aí, muita gente é bom nisso. Bem, F vezes D é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. O trabalho da força é igual à variação da energia cinética. Professor, como eu posso aplicar isso aí em questões de vestibulares? Como é que vem? Como toda aula é importante ter um exercício base para a gente saber como aquela teoria se comporta dentro de questões, eu trago para vocês hoje aqui no exemplo 1, um bloco de massa M, que irá subir uma rampa, tá? Com altura de 4 e distância horizontal de 3 metros. É claro que isso aqui é um triângulo pitagórico, sabemos, né, de mente que se aqui é 3, aqui é 4, então essa distância é 5, aplicando o teorema de Pitágoras. Mas eu já dou esse dado na questão, tá? Esse bloco, ele tem uma massa de 1 kg, tá? E ele deseja subir essa rampa, sendo puxado através dessa força F, tá? Ele vai subir uma rampa com uma distância de 5 metros, o bloco de 1 kg, e vai ser puxado por uma força F paralela ao deslocamento da rampa, tá? Primeira coisa, pessoal, quais são as forças que realizam trabalho aí? As forças que realizam trabalho são as forças que agem no sistema, que nesse nosso exemplo aqui é a força F. Eu tenho a força peso. E além dessa força-peso, durante todo o movimento, eu tenho também a ação da força normal. Aqui, ó, simbolizada por esse vetor na cor azul. Mas tem um detalhe muito importante. Eu falei na aula teórica de trabalho que quando a força forma 90 graus com um deslocamento, né, nesse caso a força normal, ela é perpendicular ao meu deslocamento. O que é que isso me traz como consequência? Quando a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Algebricamente, eu posso definir que o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Se a força é perpendicular à superfície, então o cosseno desse ângulo é o cosseno de 90. E na tabela da trigonometria a gente sabe que o cosseno de 90 é igual a zero. Portanto, o produto da força com o deslocamento vezes zero vai zerar tudo. Então a gente diz de modo grosso, de modo geral, que quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, o seu trabalho é nulo. Nesse caso, pessoal, a força normal ela não realiza trabalho, porque forma 90 graus com o deslocamento.